Lembrando aqueles que estão nos assistindo que pode participar da nossa audiência através do portal do Senado, do E-Cidadania. E, portanto, continuamos recebendo as perguntas dos internautas. Passamos, portanto, a palavra agora. Quem quer começar? Pode começar para o Tiago, depois passo para o Coronel Ibsen. Antes, porém, quero registrar a presença do Major Marcos Schroeder, é assim o nome, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que acompanha esta audiência pública. Bom, os temas aqui que eu percebi que me foram colocados. O primeiro deles em relação à redução da maioridade penal. Na minha visão, enquanto membro do Ministério Público, esse é um problema que ele é paliativo. Ele ataca na manifestação do problema, mas ele não ataca na raiz do problema. Quer dizer, se o problema da nossa segurança pública fosse mais encarceramento das pessoas, nós provavelmente já teríamos resolvido todos os problemas, porque somos aí quase campeões internacionais de encarceramento de pessoas. Aliás, as taxas de encarceramento por habitantes no Brasil só têm crescido ano após ano, e apesar desse crescimento exponencial do encarceramento, nós não temos visto a contraprestação no aumento da segurança das pessoas. É óbvio que nós não podemos desconsiderar, e especialmente o Parlamento não pode desconsiderar, o anseio das pessoas, e inúmeras pesquisas já foram feitas e indicam que a maioria da população gostaria que houvesse uma redução da maioridade penal, ou pelo menos uma responsabilização mais acentuada para aqueles que são maiores de 16 anos. É um dilema. Por um lado, nós já sabemos que não vai resolver o problema, por outro lado, nós sabemos que não podemos ignorar essa demanda que existe da sociedade civil. Me parece que o provável caminho de mais sabedoria por parte do Parlamento seria de ter uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de prever uma responsabilização mais acentuada, eventualmente aumentando o tempo da internação dos adolescentes, se eles têm mais de 16 anos, se praticaram determinados crimes que são mais sérios. Agora, volto a dizer, é mais para dar uma resposta a essa demanda da sociedade, porque isso não vai resolver o meu problema da segurança pública. Há outras causas muito mais complexas a complicar essa equação. Em relação à demanda que foi apresentada de normalização da violência, as pessoas realmente têm uma tendência de normalizar. Quando a polícia matou, quem que ela matou? Se foi bandido, então tudo bem, a polícia fez o trabalho dela. Agora, o problema é, quem é o bandido? Enquanto a gente acha que é normal a polícia matar porque ela matou bandido, tudo bem. Agora, quando o bandido é o meu irmão, é o meu vizinho, era uma pessoa que estava voltando para casa, um trabalhador de bem, e que só porque mora numa periferia foi supostamente confundido com um bandido, aí nós começamos com os nossos problemas sérios, né? E ainda que seja, enfim, uma pessoa que tem envolvimento numa atividade criminosa, nós não podemos normalizar uma polícia que está acostumada a matar as pessoas, porque em algum momento essa violência da polícia vai tocar na classe média. É uma ilusão nós pensarmos que podemos segregar a violência da polícia para zonas de barbárie, de exclusão social, e que nos grandes centros onde a classe média mora, ela vai conviver com uma polícia altamente civilizada. Essa polícia vai entrar em contato com a classe média. Eu sei que é um argumento, enfim, de certa forma, repugnante, porque parte da ideia de que as pessoas poderiam aceitar a violência da polícia para com os excluídos, desde que não atinja assim. Mas é importante ter em mente que não é possível segregar a violência da polícia. Ela é um câncer que corrói as bases da legitimidade de toda a atuação da polícia, porque é a base de tratamento igual a todas as pessoas. Então, nós não podemos compactuar com essa normalização da violência. Agora, como foi muito bem colocado, isso parte por uma visão. Infelizmente, muitas pessoas da sociedade, talvez até a maioria, compactuem com essa visão de que direitos humanos são para os humanos direitos e que, portanto, o direito do bandido é confessar o crime. Se não quer confessar o crime, é justo que ele seja torturado para que confesse o crime ou para que, enfim, seja punido imediatamente pelos fatos. Então, nós temos que, enfim, investir no futuro para que a educação para os direitos humanos seja algo visto como todos. Educação, inclusive, para proteger as vítimas dos crimes. Proteção às vítimas dos crimes é uma das pautas de direitos humanos. Agora, uma polícia que atua de forma eficiente sem ser arbitrária. Esse é o nosso grande desafio. E em relação à última questão dos modelos de policiamento,
Eu acho que o tema já foi muito bem abordado aqui pelo nosso coronel. Esse modelo do Brasil, ele é absolutamente anacrônico. Ele é projetado para não funcionar. Então, a hora que a gente olha para o sistema em funcionamento e vê que ele não está funcionando, por que o sistema não está funcionando? Ele é projetado para não funcionar. Então, novamente, nós temos uma polícia militar que raciocina numa loja militar, de guerra ao crime. E enquanto pensarmos numa guerra ao crime, vamos continuar tendo essas inúmeras vítimas que são diariamente atingidas pela truculência da atuação policial e, volto a dizer, inclusive os policiais que são vitimados, porque eles são colocados na linha de frente para serem vítimas da violência dessa guerra contra o crime. Então, essa é uma política que tem que mudar. E ela muda com uma mudança de mentalidade no enfrentamento ao crime, uma mudança da centralidade da política criminal, uma política criminal que não se centra exclusivamente na polícia. Em outras palavras, prevenção ao crime não é só problema de polícia, prevenção ao crime é um problema de um conjunto de ação coordenada de assistência social, de saúde, de educação, de esporte, de cultura, de presença do Estado em áreas socialmente excluídas, de emprego e renda, enfim, é um conjunto de fatores. Mas nós vivemos um momento histórico em que o Estado social ele está cada vez mais em retração e no lugar do Estado social nós colocamos o Estado penal. E é um paradoxo, porque em vez de gastarmos dinheiro, recursos públicos com aquilo que tinha condições de prevenir o crime, as ações sociais, nós estamos deixando de gastar nessa área e gastando cada vez mais recursos preciosos com o nosso Estado penal. Cada vez mais se gasta mais com prisões e menos com escolas. Esse é um paradoxo que a nossa política criminal tem que enfrentar de frente. Como outros países têm enfrentado esse problema, os modelos de estruturação das polícias de outros países. Primeiro, de forma geral, tem se superado essa visão de guerra em relação ao crime. Essa é uma tendência também, outros países também vivenciam esse mesmo dilema de uma pressão securitária influenciada pela mídia ou eventualmente pela comunidade, mas os avanços sérios têm se dado no sentido de estruturar uma polícia que é compromissada com os valores de direitos humanos, uma polícia comunitária, uma polícia que está focada em aproximar-se da comunidade, ter uma relação de confiança com essa comunidade, trabalhar na prevenção ao crime nessa comunidade. Segundo, fortalecer unidades policiais que tenham a possibilidade de trabalhar com ciclo completo. Esse é um elemento importante. Então, a grande maioria dos países trabalham, por exemplo, com uma polícia que seria algo muito parecido com a nossa polícia militar, a Gendarmerie na França, a PSP, a Polícia de Segurança Pública em Portugal, enfim, Espanha e Itália têm modelos semelhantes, e que fazem o policiamento de rua e fazem a investigação dos crimes ordinários, os crimes ordinários praticados nesse contexto de policiamento de rua. Portanto, uma polícia que se dedica à prevenção e à repressão. E, por outro lado, uma outra polícia especializada na investigação dos crimes mais complexos. Os grandes casos de homicídio que exigem uma técnica diferenciada de investigação, crimes econômicos, financeiros, organizações criminosas. Normalmente a polícia judiciária ela vai se dedicar para esse outro tipo de investigação criminal. E um outro modelo que é comum em todos os países é a ideia de que quem conduz uma investigação criminal tem que ser um especialista em investigação criminal. Portanto, o que o meu policial precisa ser? No fundo, ele precisa ser um sociólogo do crime. Essa é que é a verdade. Ele tem que entender do assunto dele. Em crimes informáticos, então tem que chamar o pessoal da área de informática para saber o que precisa. Crimes econômicos e financeiros, tem que trazer o pessoal da área de economia, da área de documentação para me falar o que eu preciso para investigar esse crime. São crimes de rua, eu preciso de pessoas que sejam especialistas nas relações humanas na rua para investigar esse crime, né? Segundo momento, depois que a polícia monta o quadro inicial de um crime, eu preciso que quem vai dar a consequência dessa investigação, o que falta para completar essa investigação, seja que vai ser quem vai se responsabilizar em juízo pelo sucesso dessa investigação. E em todos os países do mundo civilizado que tem avançado no tema, tem se estruturado a ideia de que a direção da investigação criminal é uma responsabilidade do Ministério Público. É assim que funciona em Portugal, é assim que funciona na França, é assim que funciona na Itália. Aliás, até a Inglaterra, que sempre foi citada como um exemplo de que a polícia tinha dominalidade na investigação criminal, em 2002 fez um novo ato, o Prosecution Act de 2002, mudando a regra e colocando o Ministério Público na fase da investigação criminal. O Ministério Público tem que se corresponsabilizar. Às vezes a gente levanta cifras, né? Não sei quantos % das investigações não são investigações de sucesso.
Uma grande parte desse problema é culpa da polícia, que é ineficiente na investigação, mas eu volto a fazer a minha culpa. Uma parte desse problema também é do Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público não acompanha de perto essas investigações, não se responsabiliza pelo sucesso das investigações, fica aguardando um relatório final burocrático do delegado de polícia, que trabalha com uma lógica exauriente de investigação, uma lógica procedimental, né? Como se a investigação fosse um processo autônomo, quando a investigação é só para recolher os indícios e eu vou produzir essas provas em juízo, né? E o que nós vemos na prática hoje é uma investigação criminal que é burocrática. Hoje os inquéritos policiais são uma coletânea de carimbos de chegada e de remessa e de prazo e de conclusão, uma lógica burocrática, judicializante do inquérito, e inquérito não deve ser isso. Inquérito deve ser um procedimento rápido, célere, de colheita das informações para que aquele que tem condições de promover a responsabilização em juízo possa fazê-lo ou eventualmente complementar essas informações. Enquanto nós não tivermos essa figura que ainda não conseguiu entender o seu papel numa democracia, de ver-se como alguém que tem que saber investigar e não ser um jurista, mas alguém que é bom em investigar e alguém que é bom em cumprir as requisições daquele que num segundo momento vai se responsabilizar pelo sucesso dessa investigação em juízo, vamos continuar com esse sistema anacrônico em que cada um fica competindo pelo seu espaço, pelo seu nicho de poder dentro da investigação policial. E Polícia Militar briga com Polícia Civil em relação ao flagrante, Polícia Civil briga com o Ministério Público em relação à direção da investigação criminal e depois aos outros conflitos no nosso sistema. Nós não temos que trabalhar com conflitos, temos que trabalhar com união de esforços, porque estamos todos do mesmo lado. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário. Todos trabalhamos pela segurança pública. E, portanto, uma reforma que mexa nas bases desse sistema é essencial. Agora, é uma reforma que todos ganham e perdem. Todos sabem o que vão perder, mas não estão bem certos do que vão ganhar. Então, todo mundo fica na defensiva e ninguém abre a sua parte, seu nicho de poder, para permitir que os avanços que são essenciais para as futuras gerações do povo brasileiro efetivamente aconteçam. Isso é contrademocrático e acho que nós precisamos enfrentar esse tema da reforma das nossas polícias. Presidente, antes de o Coronel Ives fazer a manifestação dele, eu queria só fazer um complemento à fala do doutor Tiago. Por exemplo, os grupos de extermínio, a priori, ao surgir, ele parece uma grande causa, a priori. Em seguida, aquele lance de você achar que a polícia não vai avançar na classe média, aí começa os grupos de extermínio a agir, e aí o coronel, o Rio teve várias lamentáveis experiências dessa ordem, começa a avançar por coisas muito mais banais do que seria, entre aspas, uma grande causa. A título de exemplo de que essas irregularidades, elas avançam e aí elas não têm mais fronteira. E o Senado, esses dias aqui, pela força, pela demanda popular, pela pressão popular, ela deu uma mexida na internação do jovem que pratica um crime hediondo, aí de 3 anos, se não me falha a memória, 8 ou 10 que é um projeto do senador Serra. E voltando, já que o coronel vai já se manifestar, eu recebi uma manifestação de um ouvinte que ele reclama desse ponto, que a polícia brasileira ela é muito mais preventiva e repreensiva do que investigativa. E ele diz o seguinte: quando você faz um trabalho preventivo, digamos, você faz um trabalho preventivo em determinada área, que aquela área está bem protegida pelo sistema policial, os crimes mudam de localidade, vão para outra localidade, os agentes do crime mudam para outra localidade. Então fica sempre uma solução interminável. Eles mudam de posição, mudam de localidade e assim vão ficando. Então ele entende, esse ouvinte, que o sistema investigativo ele poderia ser ampliado, inclusive para a polícia militar, que ela já tem o primeiro contato e tudo mais.